onde as interações se tornam cada vez mais desafiadoras e complexas, o conceito de homem de alto valor ganha destaque. Esse termo não se refere apenas a alguém com status social ou financeiro, mas a uma pessoa que desenvolveu qualidades essenciais como autoconfiança, equilíbrio emocional e respeito pelo próximo. Homens de alto valor sabem lidar com diferentes tipos de personalidade e comportamento, incluindo aqueles que tentam impor sua superioridade por meio da arrogância. É comum nos depararmos com pessoas que, em vez de expressarem segurança de maneira genuína, recorrem à arrogância como uma forma de autoafirmação. Esse comportamento, no entanto, tende a criar uma atmosfera tensa e até conflituosa, dificultando o diálogo e o entendimento mútuo. Homens de alto valor, ao contrário, possuem uma habilidade diferenciada para manejar essas situações. Eles não precisam recorrer a confrontos ou agressividade para lidar com a arrogância. Em vez disso, utilizam estratégias sutis e eficazes que dissipam essa energia negativa de forma natural, promovendo um ambiente de respeito e compreensão. Neste vídeo, exploraremos justamente essas estratégias. Vamos entender como esses homens utilizam técnicas que combinam compostura, inteligência emocional e habilidade de comunicação para transformar situações potencialmente desconfortáveis em oportunidades de crescimento e aprendizado. Essas práticas não só evitam o confronto direto, mas também incentivam a reflexão e o autocontrole nas pessoas ao redor, conduzindo a interações mais saudáveis e harmoniosas. As técnicas que vamos discutir são aplicáveis a uma ampla gama de situações, desde o ambiente profissional até o convívio social e, claro, as interações românticas. Seja ao lidar com um colega de trabalho difícil, um conhecido com uma personalidade confrontadora, ou mesmo alguém que tenta se impor em encontros ou círculos sociais, essas abordagens oferecem uma vantagem estratégica. Mais do que vencer uma discussão ou ganhar um confronto, o objetivo aqui é promover uma interação de qualidade, onde o respeito mútuo se torna o principal resultado. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar o poder de técnicas como a atenção seletiva, o desarme da curiosidade e o zen imperturbável. Cada uma dessas estratégias será detalhada com exemplos práticos que ilustram como homens de alto valor neutralizam a arrogância sem desrespeitar ou menosprezar ninguém. O foco está em manter uma postura firme, porém cordial, que canaliza a interação para um campo de respeito e compreensão. À medida que você acompanha estas abordagens, será possível reconhecer como elas podem ser aplicadas no seu próprio cotidiano. Afinal, não é necessário ser um expert em psicologia ou ter anos de experiência em desenvolvimento pessoal para colocar essas práticas em prática. Homens de alto valor não nascem prontos. Eles desenvolvem essas habilidades ao longo do tempo, por meio da observação e do aperfeiçoamento constante. O que esses homens entendem, e o que queremos transmitir neste vídeo, é que o verdadeiro poder está na capacidade de manter a calma e o foco, especialmente em situações onde outras pessoas perdem o controle ou tentam impor uma energia negativa. Cada uma das estratégias que vamos explorar é uma peça desse quebra-cabeça, ajudando a criar interações que não apenas evitam confrontos, mas que elevam o nível de comunicação e relacionamento com quem quer que esteja ao redor. Então, prepare-se para mergulhar em um conjunto de técnicas práticas e eficientes que têm o potencial de transformar a maneira como você lida com comportamentos desafiadores. Nossa jornada começa agora com a primeira estratégia essencial que homens de alto valor utilizam para lidar com a arrogância de forma tranquila e segura: a estratégia de atenção seletiva. Homens de alto valor entendem que a atenção é um recurso poderoso. Eles sabem que, ao direcionar o foco para determinados aspectos de uma interação, podem influenciar significativamente o rumo e o tom da conversa. Quando confrontados com comportamentos arrogantes, em vez de responder diretamente à arrogância, esses homens optam por utilizar o que chamamos de atenção seletiva. Essa estratégia envolve escolher deliberadamente onde investir a própria atenção,
privilegiando elementos positivos ou neutros da situação, enquanto minimizam o impacto da negatividade. O princípio por trás da atenção seletiva é simples, mas poderoso. Ao não alimentar a arrogância com respostas diretas, a pessoa arrogante é, em certa medida, desarmada. Imagine uma situação em que uma mulher, em um ambiente social, assume uma postura de superioridade e monopoliza a conversa com comentários sobre suas conquistas e habilidades. Para um homem de alto valor, essa não é uma ocasião para confrontá-la ou tentar ganhar a discussão. Em vez disso, ele escolhe redirecionar a conversa, trazendo outros participantes para o diálogo e destacando pontos de interesse que não alimentem a necessidade de superioridade dela. Por exemplo, se em um círculo de amigos essa pessoa continua dominando a conversa, o homem de alto valor pode buscar incluir aqueles que estão mais quietos. Ele pode perguntar a alguém que ainda não teve a chance de falar sobre sua opinião ou experiência relacionada ao tema. Essa intervenção sutil desvia o foco da arrogância, sem desafiar a pessoa diretamente. Com isso, ele consegue não só equilibrar a conversa, mas também demonstrar respeito e consideração por todos no grupo. Essa técnica funciona porque a atenção é algo que muitos, especialmente aqueles que adotam uma postura arrogante, buscam avidamente. Ao redirecionar sua atenção para outros pontos ou pessoas, o homem de alto valor envia uma mensagem clara. Ele não será manipulado pela necessidade de validação da outra pessoa. A arrogância, ao não receber o combustível esperado, começa a perder sua força. Muitas vezes, isso leva a uma mudança no comportamento da pessoa arrogante, que percebe que suas tentativas de dominar a interação não estão surtindo o efeito desejado. Outro exemplo de aplicação da atenção seletiva ocorre em ambientes profissionais. Suponha que, em uma reunião, um colega esteja constantemente tentando se impor com uma postura arrogante, fazendo pouco caso das ideias dos outros. Um homem de alto valor, ao invés de confrontá-lo diretamente, poderia optar por reconhecer as contribuições dos demais colegas. Ele pode fazer isso destacando a importância das ideias apresentadas, elevando o valor da colaboração e sublinhando a relevância das diferentes perspectivas. Esse tipo de redirecionamento não é uma questão de ignorar o arrogante, mas sim de realocar a atenção para promover uma atmosfera mais colaborativa e positiva. Além disso, ao escolher cuidadosamente onde focar sua energia, ele ajuda a criar um ambiente em que todos se sintam valorizados e respeitados, reduzindo as chances de a arrogância dominar a situação. A atenção seletiva é especialmente eficaz porque permite que o homem de alto valor mantenha sua integridade e propósito. Em vez de ser puxado para uma dinâmica de confronto, ele mantém o controle de suas reações e responde com inteligência emocional. Esse autocontrole é uma característica essencial que define homens de alto valor. Ao não se deixar levar pela provocação, ele preserva sua própria serenidade e demonstra, através de suas ações, que seu valor não depende de aprovações externas. É importante ressaltar que a atenção seletiva não se trata de ignorar completamente a pessoa arrogante. Na verdade, é uma maneira de responder com assertividade e estratégia. Ao priorizar aspectos mais positivos e construtivos da interação, o homem de alto valor contribui para uma comunicação mais equilibrada e satisfatória para todos. E, em muitos casos, essa atitude serve como um exemplo, encorajando a pessoa arrogante a modificar seu comportamento para algo mais alinhado com o ambiente que foi criado. A habilidade de usar a atenção seletiva é algo que requer prática e autoconhecimento. Ela não deve ser confundida com passividade. É, antes, uma escolha ativa de não ceder ao estímulo negativo e de manter o foco no que realmente importa. Para aqueles que desejam adotar essa prática, é útil observar e identificar os aspectos de uma interação que merecem atenção e os que não precisam ser alimentados. Com o tempo, essa prática se torna natural e transforma o modo como um homem interage em situações de conflito ou desconforto. Essa estratégia é apenas o primeiro passo no repertório de um homem de alto valor. Ela demonstra que, muitas vezes, o poder de uma interação está no que escolhemos destacar e naquilo que optamos por não reforçar.
a atenção seletiva abre caminho para outras técnicas igualmente poderosas, como a curiosidade genuína, que abordaremos a seguir. Uma das características mais marcantes de homens de alto valor é sua capacidade de demonstrar curiosidade genuína, especialmente em situações onde a arrogância toma o protagonismo. Essa técnica, conhecida como desarme da curiosidade, é uma forma sutil, porém eficaz, de lidar com comportamentos desafiadores sem gerar confronto. Em vez de responder com defensividade ou tentar provar um ponto, o homem de alto valor se utiliza da curiosidade para transformar a interação, guiando-a para uma esfera mais equilibrada e construtiva. O desarme da curiosidade consiste em adotar uma postura de interesse genuíno diante de uma afirmação arrogante. Isso pode parecer simples, mas possui um impacto profundo. Em vez de reagir à postura arrogante com resistência ou passividade, o homem de alto valor faz perguntas ponderadas e não confrontadoras. Essa abordagem não é sobre desafiar diretamente ou colocar a outra pessoa em xeque, mas sim em promover uma conexão através da compreensão. Por exemplo, imagine uma situação em que uma mulher faz uma afirmação arrogante sobre suas habilidades superiores, sugerindo que ela é melhor que os demais em determinado aspecto. Em vez de responder com ceticismo ou ironia, o homem de alto valor pode optar por uma abordagem desarmante. Ele poderia dizer algo como: "Interessante, como você desenvolveu essa perspectiva?" Ou "Gostaria de ouvir mais sobre suas experiências com isso." Esse tipo de resposta surpreende a pessoa arrogante, pois ao contrário do que ela espera, submissão ou resistência, recebe genuíno interesse. Esse desarme acontece porque a curiosidade genuína indica segurança. O homem de alto valor demonstra que está seguro o suficiente para ouvir e aprender, mesmo de alguém que exibe comportamento arrogante. Em vez de ver a afirmação como um ataque ou desafio, ele a interpreta como uma oportunidade de explorar diferentes pontos de vista, o que projeta uma postura de abertura e maturidade. Muitas vezes, isso faz com que a pessoa arrogante perceba que não existe uma necessidade de competir, pois o outro está disposto a escutá-la. Além disso, o desarme da curiosidade cria um espaço para a pessoa arrogante refletir sobre o que está dizendo. Em muitos casos, as pessoas adotam uma postura de superioridade sem uma razão sólida, e ser questionadas de forma gentil e interessada pode levá-las a reconsiderar suas próprias palavras. Esse tipo de questionamento não só desarma o comportamento arrogante, mas também oferece uma oportunidade para que o outro se sinta ouvido e validado, suavizando sua postura inicial. Essa técnica também é eficaz em ambientes profissionais, onde a arrogância pode aparecer em forma de críticas ou sugestões impositivas. Em uma reunião, por exemplo, se alguém tenta se destacar de maneira arrogante, fazendo parecer que sua opinião é a única válida, o homem de alto valor pode utilizar perguntas para explorar mais a fundo a visão daquela pessoa. Ele poderia dizer: "Poderia compartilhar mais detalhes sobre sua ideia?" Ou "Quais foram as experiências que te levaram a essa conclusão?" Essas perguntas não apenas desarmam o comportamento, mas também incentivam um diálogo mais profundo e construtivo. Outro aspecto poderoso do desarme da curiosidade é que ele reduz a tensão ao longo da interação. Muitas vezes, a arrogância gera uma energia tensa e as pessoas ao redor podem se sentir desconfortáveis ou intimidadas. A curiosidade autêntica funciona como uma espécie de suavizador social, que dissolve essa tensão e reorienta o foco para uma conversa mais natural e amigável. Ao fazer perguntas, o homem de alto valor desvia a atenção do ego e coloca o foco na experiência compartilhada, promovendo um ambiente de respeito mútuo. Esse comportamento demonstra também uma habilidade de escuta ativa, uma qualidade que homens de alto valor cultivam e que reforça a ideia de autoconfiança. Ouvir genuinamente e mostrar interesse real pelas experiências dos outros é uma característica rara e apreciada. Mesmo quando o outro se apresenta de maneira arrogante, ser escutado com curiosidade pode fazê-lo baixar a guarda, tornando a interação mais equilibrada e produtiva.
A chave para que o desarme da curiosidade funcione é manter a autenticidade. Se o interesse não for genuíno, a pessoa arrogante provavelmente perceberá e poderá interpretar o gesto como ironia ou sarcasmo. Por isso, é essencial que o homem de alto valor pratique essa abordagem com honestidade, buscando realmente compreender a perspectiva do outro. Com o tempo, a prática do desarme da curiosidade se torna natural, ajudando-o a construir interações mais saudáveis e gratificantes. O desarme da curiosidade é, portanto, uma ferramenta poderosa para lidar com a arrogância, pois transforma o ambiente e a natureza da interação. Ele não apenas evita o confronto, mas também contribui para o crescimento pessoal do próprio homem de alto valor, que aprende a ver cada pessoa e cada conversa como uma oportunidade de aprendizado. Com essa postura, ele não só promove um espaço de respeito e escuta ativa, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor, inspirando-os a agir com a mesma calma e abertura. Agora que entendemos o poder da curiosidade para desarmar a arrogância, vamos seguir para a próxima técnica. Manter a calma diante de comportamentos provocativos e arrogantes é uma habilidade admirável, e homens de alto valor dominam essa prática de forma exemplar. Conhecida como o Zen imperturbável, essa técnica envolve uma postura serena e inabalável que transmite paz interior e confiança. Quando confrontados com arrogância ou tentativas de provocação, esses homens permanecem calmos e serenos, o que frequentemente desarma o comportamento negativo e estabelece um tom de respeito na interação. A essência do Zen imperturbável está em não permitir que a energia agitada ou negativa do outro altere o próprio estado emocional. Homens de alto valor são capazes de manter sua tranquilidade porque compreendem que a única coisa que podem controlar é a si mesmos. Eles não permitem que os comentários ou atitudes de uma pessoa arrogante perturbem seu equilíbrio interno. Em vez de reagir com impaciência ou raiva, esses homens preferem responder de forma controlada, mantendo uma linguagem corporal relaxada e um tom de voz calmo e neutro. Esse comportamento tem um impacto psicológico poderoso na pessoa arrogante. Ao tentar provocar alguém, o que muitos buscam é uma reação emocional. No entanto, quando se deparam com alguém que não demonstra ser afetado, eles frequentemente se sentem frustrados ou até mesmo autoconscientes, pois percebem que suas tentativas de provocar não surtiram efeito. Isso cria um contraste claro entre a postura do homem de alto valor e o comportamento agitado do outro, o que pode levar a uma autorreflexão e, eventualmente, a uma mudança na atitude. Imagine uma situação em um ambiente de trabalho em que uma colega tenta desmerecer as ideias ou realizações de outras pessoas para destacar-se. Um homem de alto valor, ao invés de reagir diretamente a essa atitude, mantém-se calmo, focando no que realmente importa: suas próprias responsabilidades e objetivos. Ele pode simplesmente responder com um sorriso tranquilo ou uma resposta objetiva e cortês, sem deixar que a atitude arrogante o afete. Esse comportamento transmite uma mensagem clara. Ele não se incomoda com a tentativa de superioridade do outro. Essa técnica também se aplica em situações sociais e românticas, onde o objetivo é não se deixar afetar por provocações ou jogos emocionais. Ao manter uma postura tranquila e centrada, o homem de alto valor comunica que é seguro e autossuficiente, o que desperta respeito e admiração. Em encontros, por exemplo, quando confrontado com atitudes desafiadoras ou manipulativas, ele não se deixa envolver por jogos emocionais. Sua serenidade serve como um lembrete de que ele valoriza seu próprio equilíbrio acima das reações impulsivas. A linguagem corporal desempenha um papel importante no Zen imperturbável. Homens de alto valor mantêm uma postura relaxada, com ombros soltos e respiração controlada, o que ajuda a evitar qualquer sinal de tensão ou desconforto. Ao manter contato visual direto, mas sem agressividade, eles transmitem confiança e estabilidade. Esse tipo de presença transmite uma mensagem silenciosa de autocontrole e resiliência, que frequentemente tem um efeito calmante naqueles ao redor. Além de demonstrar uma paz interior inabalável, o Zen imperturbável permite ao homem de alto valor preservar sua energia.
Responder impulsivamente ao comportamento arrogante dos outros exige um gasto emocional desnecessário. Ao optar por uma postura serena, ele economiza sua energia para focá-la em questões mais importantes, mantendo a clareza de pensamento e a disposição para enfrentar desafios reais. Esse autocontrole é uma das razões pelas quais esses homens se destacam em ambientes competitivos, pois permanecem produtivos e focados, independentemente do que ocorre ao seu redor. A prática do Zen imperturbável não significa que o homem de alto valor permita ser tratado com desrespeito ou que ignore situações que exijam uma resposta firme. Ele sabe distinguir entre momentos em que é necessário manter a calma e aqueles em que estabelecer limites é essencial. O ponto principal é que ele decide quando e como responder, sempre preservando sua integridade emocional e evitando ser manipulado pela arrogância ou provocações alheias. Ao cultivar essa tranquilidade, ele se torna um exemplo para os outros. Pessoas ao redor frequentemente se sentem inspiradas a imitar essa postura, observando como ele lida com situações difíceis sem se deixar abalar. Esse comportamento cria um ciclo positivo, onde o próprio ambiente tende a se tornar mais respeitoso e equilibrado, devido à influência calmante e positiva do homem de alto valor. Praticar o Zen imperturbável é um compromisso de longo prazo. Requer paciência, autoconhecimento e a capacidade de observar os próprios sentimentos antes de reagir. Homens de alto valor dedicam tempo a desenvolver essa habilidade, entendendo que o benefício vai além da situação imediata. Eles sabem que, ao preservar sua paz interior, estão fortalecendo seu caráter e aprimorando suas interações sociais. Com o Zen imperturbável, o homem de alto valor se destaca em um mundo onde muitos reagem impulsivamente. Sua calma o diferencia, conferindo-lhe um poder silencioso que não precisa ser proclamado, mas que é naturalmente percebido pelos outros. A técnica de redirecionamento é uma ferramenta essencial que homens de alto valor utilizam para transformar situações potencialmente negativas em algo produtivo. Em vez de confrontar diretamente a arrogância, eles habilmente conduzem a interação para um campo de colaboração e objetivos comuns. Esse redirecionamento, especialmente eficaz em contextos profissionais e sociais, ajuda a dissolver a tensão e a criar um ambiente em que todos podem contribuir e se sentir valorizados. O princípio central da técnica de redirecionamento é guiar a interação para um terreno neutro e construtivo. Quando uma pessoa tenta impor suas opiniões de forma arrogante, o homem de alto valor não responde com rejeição ou antagonismo. Em vez disso, ele procura oportunidades de encontrar pontos de interesse em comum ou áreas em que a outra pessoa possa aplicar suas habilidades de forma mais útil. O foco é na criação de uma atmosfera onde o ego não é o centro, mas sim o trabalho em equipe ou o benefício mútuo. Em uma situação de trabalho, por exemplo, imagine que uma colega esteja constantemente descartando as ideias dos outros e promovendo a própria opinião como a única válida. Em vez de apontar a atitude dela de forma direta, o homem de alto valor poderia intervir com algo como: "Gosto do entusiasmo que você tem por esse projeto. Vamos ver como podemos integrar essas ideias junto com outras perspectivas para um resultado mais completo." Esse tipo de resposta reconhece a contribuição da pessoa sem alimentar a arrogância. Ao mesmo tempo, promove um ambiente de colaboração e respeito. Essa abordagem sutil é eficaz porque ela suaviza a presença do ego no ambiente. Ao direcionar a atenção para uma meta compartilhada, o homem de alto valor cria uma atmosfera em que o comportamento arrogante se torna menos relevante e muitas vezes até mesmo fora de lugar. Ao desviar o foco do indivíduo e orientá-lo para o grupo, ele transforma a situação de uma competição para uma colaboração, o que muitas vezes faz com que a pessoa arrogante reavalie sua postura e adapte seu comportamento para se encaixar melhor no ambiente. O redirecionamento é também uma técnica útil em interações sociais e até românticas. Em uma conversa, por exemplo, se alguém está se gabando de suas conquistas de forma a monopolizar o diálogo, o homem de alto valor pode fazer perguntas que redirecionem a atenção para outras pessoas no grupo. Ele pode dizer algo como: "Isso é interessante.
E você, como vê essa questão? Dessa forma, ele não só equilibra a interação, como também demonstra consideração pelas perspectivas dos outros. Essa abordagem faz com que todos sintam que sua opinião é valorizada, reduzindo a influência da arrogância e fortalecendo os laços de conexão no grupo. Outro aspecto importante do redirecionamento é a habilidade de reconhecer os pontos fortes da pessoa arrogante e integrá-los em uma direção positiva. Se a arrogância se manifesta em uma postura excessivamente confiante em habilidades específicas, o homem de alto valor pode redirecionar a energia dessa pessoa para que ela realmente mostre o que sabe fazer. Por exemplo, ele pode sugerir: "Você parece ter bastante experiência nessa área. Gostaria de ver como aplicaria isso em nosso projeto atual." Ao oferecer essa oportunidade, ele desafia a pessoa a demonstrar suas habilidades de maneira prática, convertendo a arrogância em uma ação produtiva. Essa técnica tem o efeito de encorajar uma transição da arrogância para a confiança autêntica. Quando a pessoa arrogante percebe que precisa demonstrar sua competência, em vez de apenas falar sobre ela, muitas vezes ajusta sua atitude. Caso ela realmente tenha a habilidade, essa demonstração servirá para validar sua confiança de forma genuína. Se não, a experiência pode levar a uma reflexão sobre a necessidade de ajustar a própria postura. De qualquer forma, o redirecionamento permite que o homem de alto valor mantenha a harmonia no ambiente, aproveitando as contribuições da pessoa sem se deixar intimidar pela arrogância. É importante enfatizar que o redirecionamento não se trata de manipulação, mas de uma forma construtiva de lidar com comportamentos que poderiam se tornar tóxicos. Ao adotar uma abordagem que acolhe e direciona a energia dos outros, o homem de alto valor demonstra uma liderança que valoriza a colaboração e o respeito. Ele não se preocupa em ser o vencedor da interação, mas em assegurar que o grupo ou o contexto social funcione de forma harmoniosa e produtiva. Quando usado com consistência, o redirecionamento ajuda a criar uma cultura de respeito e inclusão. Com o tempo, as pessoas ao redor tendem a perceber e apreciar essa postura, sentindo-se mais à vontade para contribuir com suas ideias sem receio de serem diminuídas ou ignoradas. Esse ambiente positivo promove o desenvolvimento de interações mais saudáveis e equilibradas, onde o respeito se torna o valor central e a arrogância perde espaço. A técnica de redirecionamento é um exemplo de como homens de alto valor usam inteligência emocional e diplomacia para conduzir situações com eficácia. Em vez de responder à arrogância com confrontação, eles escolhem redirecionar a energia de uma forma que beneficia a todos. Essa abordagem inteligente e estratégica é uma ferramenta fundamental no arsenal desses homens e demonstra que o verdadeiro poder está em manter o controle da própria resposta e guiar as interações com sabedoria. Uma das maneiras mais poderosas de lidar com a arrogância é usar a empatia para criar uma conexão humana e incentivar a humildade. Homens de alto valor sabem que todos nós temos nossas próprias experiências, desafios e momentos de aprendizado, e que reconhecer esses aspectos pode abrir espaço para a compreensão mútua. A técnica de indução de empatia é uma abordagem eficaz que permite ao homem de alto valor lidar com comportamentos arrogantes sem confronto, despertando na outra pessoa um sentimento de identificação e reflexão. A indução de empatia funciona quando o homem de alto valor compartilha uma história pessoal que destaca a importância da humildade ou uma lição aprendida. Em vez de corrigir diretamente o comportamento arrogante, ele opta por relatar uma experiência em que também precisou reconhecer seus próprios limites, convidando de forma indireta a outra pessoa a refletir sobre o próprio comportamento. Esse método é sutil, mas tem o poder de desarmar a arrogância ao mostrar que todos, em algum momento, tiveram de aprender ou até serem humildes para crescer. Imagine um ambiente de trabalho em que um colega arrogante insiste em destacar suas próprias habilidades como se tivesse todas as respostas. Em vez de desafiá-lo, o homem de alto valor pode compartilhar uma história breve sobre uma vez em que acreditou saber tudo sobre um determinado assunto, apenas para descobrir que ainda havia muito a aprender. Ele poderia dizer algo como:
Sua fala me lembra de quando comecei a trabalhar aqui. Achei que tinha domínio completo, mas na prática, percebi que ainda havia muito para aprender. Esse tipo de comentário não aponta diretamente para a pessoa, mas lança uma semente de reflexão sobre a importância da humildade. Outro aspecto poderoso da indução de empatia é que ela cria uma abertura para a vulnerabilidade. Quando o homem de alto valor compartilha uma experiência pessoal, ele está mostrando que ser vulnerável não é sinal de fraqueza, mas de segurança e autenticidade. Isso demonstra para a pessoa arrogante que não há necessidade de projetar uma imagem perfeita o tempo todo, pois até mesmo aqueles que são confiantes em suas habilidades reconhecem que não sabem tudo e que cada experiência oferece uma oportunidade de aprendizado. Em interações sociais, a indução de empatia pode ser usada para suavizar a tensão e transformar uma situação tensa em um momento de conexão humana. Se alguém em um grupo está monopolizando a conversa e se mostrando superior, o homem de alto valor pode contar uma história que mostre como ele aprendeu uma lição ao ouvir mais os outros. Esse tipo de abordagem é muito mais eficaz do que interromper a pessoa diretamente, pois a narrativa sutil encoraja os outros a perceberem o valor da escuta ativa e do respeito mútuo. Outro ponto a favor da indução de empatia é o impacto emocional que ela gera. Ao compartilhar uma história pessoal de forma genuína, o homem de alto valor muitas vezes provoca um momento de reflexão em quem ouve, criando uma ponte emocional que pode ajudar a reduzir a postura arrogante. Esse efeito é particularmente forte quando a história envolve uma lição aprendida ou uma situação em que ele próprio foi lembrado da importância da humildade. A técnica é ainda mais eficaz quando o homem de alto valor evita qualquer sinal de julgamento ou ironia ao compartilhar sua experiência. Ele fala de forma natural, apenas contando uma situação que o impactou. Com o tom e o contexto certos, a pessoa arrogante não sente que está sendo repreendida, mas sim que está participando de uma troca honesta. E esse tom pode suavizar o ambiente, fazendo com que todos ao redor se sintam mais confortáveis para compartilhar suas próprias experiências e perspectivas, diminuindo o peso da arrogância na interação. Por exemplo, em um encontro ou evento social, se uma pessoa está se gabando de suas realizações e menosprezando outras, o homem de alto valor pode suavemente contar uma história de algo que ele mesmo precisou fazer para amadurecer e ser mais humilde. Ele pode falar de um momento em que pensou que sabia tudo, mas a experiência provou o contrário. Esse relato de humildade pessoal funciona como um lembrete indireto de que todos estão em constante aprendizado e que não há necessidade de exibir superioridade. Ao usar a indução de empatia, homens de alto valor mostram também uma característica de liderança empática. Eles compreendem que todos, inclusive aqueles que se comportam de maneira arrogante, têm suas inseguranças e pontos fracos. Em vez de apontar esses aspectos diretamente, eles criam uma atmosfera de compreensão e aceitação, onde as pessoas se sentem à vontade para baixar a guarda e ser autênticas. No final, a técnica de indução de empatia é uma ferramenta poderosa para influenciar de forma positiva sem imposições. Homens de alto valor sabem que essa abordagem os ajuda a construir relações mais profundas e autênticas, promovendo um ambiente onde o respeito e a compreensão são valorizados acima das aparências de perfeição. Essa abordagem não só reduz a arrogância, mas também fortalece os vínculos com os outros, tornando as interações mais significativas. Homens de alto valor compreendem a importância de diferenciar a confiança autêntica da arrogância, e uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da mudança de foco para habilidades reais. Essa técnica envolve criar oportunidades para que a pessoa arrogante demonstre suas habilidades de forma prática e concreta, desviando a conversa da simples autoafirmação e direcionando-a para uma ação objetiva. Esse convite para a ação, em vez de discurso, permite que a arrogância se converta em uma demonstração verdadeira de competência. Ao ser confrontado com alguém que faz declarações de superioridade, um homem de alto valor vê isso como uma oportunidade para desviar a energia da conversa para algo produtivo. Em vez de reagir negativamente à arrogância ou tentar diminuí-la,
Ele utiliza a situação para desafiar a pessoa a mostrar suas habilidades na prática. Imagine uma situação em que uma colega afirma repetidamente que tem uma solução perfeita para um problema. O homem de alto valor pode responder com algo como: "Isso é excelente. Estamos enfrentando esse desafio agora. Gostaria de ver como você o resolveria." Esse tipo de resposta não é uma crítica, mas sim uma forma de dar à pessoa a chance de demonstrar o que realmente sabe fazer. Esse tipo de desvio para ações práticas não apenas permite que a pessoa arrogante valide sua própria confiança, mas também cria uma atmosfera em que a confiança precisa ser justificada por resultados. Se a pessoa realmente tem a habilidade que afirma, ela terá uma chance de comprová-la, o que fortalecerá sua própria autoestima de maneira legítima e poderá ganhar o respeito dos outros de forma genuína. Por outro lado, se suas afirmações são infundadas, o exercício de demonstrar suas capacidades pode levá-la a refletir e ajustar sua atitude. O foco em habilidades reais também é útil para que o homem de alto valor mantenha o ambiente produtivo e livre de competitividade exagerada. Em uma reunião de trabalho, por exemplo, se alguém está continuamente desvalorizando as ideias dos demais enquanto promove suas próprias, o homem de alto valor pode redirecionar a situação de maneira prática e colaborativa. Ele pode sugerir: "Parece que você tem um ponto de vista único. Que tal trabalhar nisso junto com o restante da equipe para que todos possamos aprender mais com a sua abordagem?" Esse tipo de intervenção permite que a arrogância se converta em uma contribuição positiva, colocando as habilidades à prova e promovendo um ambiente de cooperação. O que torna essa técnica eficaz é que ela tira o foco da autopromoção e o coloca na aplicação prática. Muitos comportamentos arrogantes surgem de uma necessidade de aceitação ou validação. Ao oferecer uma oportunidade para a ação, o homem de alto valor desvia o comportamento para uma direção que exige resultados. Esse enfoque nas habilidades práticas estabelece um novo padrão, onde o valor de uma pessoa é determinado pelo que ela realmente pode oferecer e não apenas pelo que afirma ser capaz de fazer. Além disso, a mudança de foco para habilidades reais pode ser uma forma de incentivar o desenvolvimento pessoal. Quando uma pessoa arrogante é levada a demonstrar o que sabe fazer, ela também é encorajada a reconhecer suas próprias limitações e áreas para melhoria. Esse processo de autoavaliação pode ajudar a transformar a arrogância em autoconhecimento, o que é essencial para o crescimento. Para o homem de alto valor, essa abordagem também é uma forma de inspirar o outro a adotar uma postura mais colaborativa e consciente de suas capacidades reais. Em contextos sociais, essa técnica também pode ser aplicada de maneira simples e eficaz. Imagine que, em uma conversa de grupo, alguém começa a fazer afirmações sobre sua superioridade em determinada habilidade ou conhecimento. O homem de alto valor poderia responder com algo como: "Parece que você realmente entende sobre esse assunto. Poderia nos mostrar um exemplo ou dar algumas dicas?" Esse tipo de resposta não apenas valida o interesse do grupo, mas também proporciona uma oportunidade para a pessoa compartilhar algo útil, transformando o monólogo arrogante em uma troca de aprendizado. Esse desvio para a prática ajuda a reduzir a necessidade de autopromoção, pois a pessoa percebe que é possível demonstrar valor de forma autêntica e prática, sem recorrer a discursos vangloriosos. Muitas vezes, as pessoas se sentem mais satisfeitas com seus próprios feitos ao mostrar o que sabem, em vez de apenas falar sobre isso, e o ambiente se torna mais leve e construtivo. A mudança de foco para habilidades reais, portanto, é uma técnica que beneficia a todos. O homem de alto valor mantém o equilíbrio da interação. A pessoa arrogante recebe uma oportunidade de validar sua confiança por meio da ação. E os demais participantes testemunham um exemplo de confiança genuína e colaborativa. Esse enfoque na demonstração prática promove um ambiente de respeito mútuo e produtividade, onde a arrogância tem menos espaço para prosperar. Uma das maneiras mais eficazes de desarmar a arrogância sem confrontar diretamente é por meio do protocolo de elogio de precisão.
Essa técnica envolve usar elogios específicos e autênticos para reconhecer uma qualidade ou habilidade real na outra pessoa, sem recorrer a bajulações genéricas. Homens de alto valor sabem que elogios bem direcionados e sinceros podem satisfazer a necessidade de reconhecimento de uma pessoa arrogante, enquanto incentivam uma postura mais equilibrada e colaborativa. A chave para o protocolo de elogio de precisão é a autenticidade e a especificidade. Quando o elogio é genérico ou excessivo, ele perde seu valor e muitas vezes soa como ironia ou sarcasmo. No entanto, ao fazer um elogio que é preciso e se refere a um talento específico da pessoa, o homem de alto valor transmite sinceridade e mostra que ele é seguro o suficiente para reconhecer o valor dos outros. Esse tipo de reconhecimento honesto pode ajudar a neutralizar o comportamento arrogante, proporcionando à pessoa arrogante o reconhecimento que busca, mas de maneira genuína e sem exageros. Imagine uma situação em que uma colega frequentemente se gaba de sua capacidade de liderar equipes e de alcançar resultados superiores. Em vez de ignorar ou desafiar suas afirmações, o homem de alto valor pode observar um aspecto real de sua habilidade e elogiá-la por ele. Ele poderia dizer algo como: "Você realmente tem uma habilidade natural para manter a equipe motivada. Esse é um talento valioso." Ao destacar um ponto específico, ele não apenas satisfaz a necessidade de reconhecimento da outra pessoa, mas também estabelece um padrão de elogio fundamentado na realidade. Essa técnica é particularmente útil em ambientes onde o comportamento arrogante pode criar rivalidades ou tensões. Ao reconhecer uma qualidade ou habilidade concreta, o homem de alto valor demonstra que valoriza a contribuição da outra pessoa, mas também orienta a interação para um clima de respeito mútuo. Isso, muitas vezes, ajuda a reduzir a competitividade exagerada e a substituir a arrogância por uma confiança mais equilibrada e, ao mesmo tempo, incentiva uma interação mais harmoniosa. Além disso, o protocolo de elogio de precisão pode ajudar a criar uma atmosfera em que todos se sentem valorizados e reconhecidos por suas contribuições individuais. Quando uma pessoa se sente apreciada de maneira autêntica, ela tende a suavizar seu comportamento defensivo e a se sentir mais aberta à colaboração. Esse tipo de elogio atua como um espelho, permitindo que a pessoa veja suas próprias qualidades de forma mais objetiva, sem a necessidade de exagerar ou impor superioridade. Outro ponto importante desse protocolo é que ele oferece uma oportunidade para que o homem de alto valor estabeleça um padrão de reconhecimento específico, em vez de um elogio vazio ou vago. Esse tipo de elogio serve como um lembrete de que o valor real está nos talentos genuínos, e não nas autoafirmações desmedidas. Ao usar elogios específicos e fundamentados, ele cria um ambiente onde o reconhecimento é sincero e significativo, o que muitas vezes inspira os outros a serem igualmente cuidadosos e objetivos ao elogiar ou reconhecer alguém. Essa abordagem também é útil em interações sociais e românticas, onde elogios autênticos e específicos demonstram atenção e apreço genuíno. Em um encontro, por exemplo, se uma pessoa começa a falar de maneira arrogante sobre suas conquistas, o homem de alto valor pode focar em um detalhe positivo e elogiá-lo. Ele poderia dizer: "Admiro como você fala com tanta paixão sobre seu trabalho. Isso mostra que você realmente gosta do que faz." Esse tipo de comentário permite que a outra pessoa se sinta valorizada sem a necessidade de monopolizar a conversa. O protocolo de elogio de precisão ajuda o homem de alto valor a transformar uma situação potencialmente tensa em uma oportunidade de fortalecimento das relações. Ao elogiar de forma cuidadosa e respeitosa, ele contribui para um ambiente em que o respeito mútuo é reforçado e onde as pessoas se sentem mais seguras para serem autênticas. Esse tipo de interação promove a confiança e o reconhecimento genuíno, fazendo com que todos ao redor valorizem suas próprias qualidades sem a necessidade de exageros. Essa técnica também se diferencia por não alimentar o ego de maneira superficial. Um elogio específico e autêntico exige que a outra pessoa reflita sobre o que realmente a torna especial. Quando o reconhecimento é baseado em algo tangível, ele tende a satisfazer de maneira mais profunda e duradoura.
Isso ajuda a pessoa a se sentir valorizada por quem ela realmente é, e não apenas pelo que diz ser, criando uma base sólida para uma confiança mais genuína e menos competitiva. O protocolo de elogio de precisão, portanto, é uma técnica que vai além do simples reconhecimento. Ele ajuda a moldar uma interação mais saudável e equilibrada. Ao elogiar de forma precisa, o homem de alto valor não apenas desarma a arrogância, mas também estabelece um exemplo de como os elogios e o reconhecimento devem ser baseados na realidade e na autenticidade. Isso não só beneficia a pessoa arrogante, mas também contribui para um ambiente mais respeitoso e inclusivo, onde todos se sentem seguros para compartilhar suas próprias qualidades de maneira genuína. Estabelecer e manter limites é essencial para interações saudáveis, e homens de alto valor sabem fazer isso com habilidade. A técnica que eles utilizam, chamada de dança dos limites, é uma forma sutil e respeitosa de definir barreiras sem criar conflitos ou confrontos diretos. Em vez de traçar uma linha dura que possa ser interpretada como hostilidade, eles usam uma abordagem que é tanto firme quanto acolhedora, deixando claro o que é aceitável na interação. A dança dos limites se baseia na capacidade de reforçar o respeito sem agressividade. Homens de alto valor evitam o comportamento de desenhar uma linha na areia, pois sabem que isso pode ser interpretado como um desafio e muitas vezes provoca uma reação defensiva. Em vez disso, eles utilizam palavras e gestos que comunicam suas necessidades de forma diplomática e sem causar desconforto. Quando uma pessoa arrogante tenta ultrapassar os limites, eles simplesmente reafirmam esses limites de forma calma e natural, sem ceder à provocação. Imagine uma situação em que uma pessoa constantemente interrompe os outros em uma conversa. Um homem de alto valor, em vez de pedir diretamente para a pessoa parar, pode intervir com algo como: "Eu estou realmente interessado no seu ponto de vista, mas, antes, gostaria de ouvir o que Sarah tem a dizer." Esse tipo de resposta estabelece um limite claro sem hostilidade, enquanto ainda demonstra interesse pela contribuição da pessoa. Essa abordagem não só define um limite, mas também incentiva uma comunicação mais respeitosa e equilibrada para todos. Outro exemplo de dança dos limites pode ser observado em reuniões de trabalho, onde é comum encontrar pessoas que tentam dominar a discussão. Um homem de alto valor pode, nesse caso, intervir com uma fala como: "Acredito que essa ideia tem potencial, mas vamos ouvir também a opinião dos demais para termos uma visão mais completa." Essa resposta suave redireciona a interação para um contexto mais colaborativo, enfatizando a importância de ouvir todas as perspectivas. Além de estabelecer limites, ele está reforçando o valor do respeito mútuo. Essa técnica é eficaz porque ela mantém a interação positiva e minimiza a possibilidade de resistência ou confronto. Homens de alto valor entendem que, ao afirmar os próprios limites de maneira calma e constante, eles reforçam sua posição sem precisar recorrer à agressividade. Esse tipo de comunicação não só protege sua integridade emocional, mas também demonstra para os outros que eles não precisam ser agressivos para serem ouvidos e respeitados. A consistência é uma característica importante na dança dos limites. Homens de alto valor são firmes na repetição dos seus limites quando necessário, mas sempre de forma cordial. Se a pessoa insiste em ultrapassar essas barreiras, eles continuam reafirmando seus limites de maneira gentil. Esse processo, muitas vezes, faz com que a pessoa arrogante comece a ajustar seu comportamento, pois percebe que não haverá uma reação emocional ou concessão. Essa abordagem é eficaz porque demonstra controle e autoconsciência, qualidades que inspiram respeito. Essa técnica também é valiosa em interações sociais e românticas. Em um encontro, por exemplo, se uma pessoa tenta se impor em uma conversa, um homem de alto valor pode redirecionar a situação dizendo: "Gosto de ouvir sobre suas ideias, mas vamos também compartilhar um pouco sobre nossos interesses em comum." Com esse tipo de resposta, ele estabelece um limite gentil e convida a outra pessoa a adotar uma postura mais equilibrada, promovendo uma conversa onde ambos se sintam valorizados. A dança dos limites também permite ao homem de alto valor manter sua energia emocional intacta. Ao estabelecer barreiras de forma respeitosa,
Ele evita ser puxado para discussões ou situações que possam comprometer seu equilíbrio. Essa prática é especialmente útil em ambientes de trabalho estressantes, onde manter a clareza e o foco é essencial para o desempenho. Ele pode, por exemplo, recusar-se educadamente a realizar uma tarefa que não seja parte de suas responsabilidades, afirmando que prefere concentrar-se em suas funções principais. Esse tipo de abordagem assegura que ele se dedique ao que é relevante e produtivo, evitando desgastes desnecessários. A dança dos limites é uma técnica que reforça o respeito de maneira sutil e eficaz. Ela não exige confronto e evita a criação de uma atmosfera tensa. Ao contrário, ao comunicar seus limites com clareza e respeito, o homem de alto valor encoraja os outros a seguirem o mesmo exemplo. Ele mostra que é possível manter a dignidade e o respeito sem ceder a provocações ou ultrapassar os limites dos outros, o que fortalece a harmonia nas interações. Essa abordagem demonstra também uma inteligência emocional elevada. Homens de alto valor conseguem discernir quando um limite precisa ser estabelecido e são capazes de comunicá-lo sem que a interação se torne uma competição de vontades. Essa habilidade é admirada e frequentemente imitada por aqueles ao seu redor, que percebem que a liderança tranquila e respeitosa é muito mais eficaz do que a imposição agressiva. A técnica da mudança de perspectiva é uma ferramenta poderosa que homens de alto valor usam para ampliar o contexto de uma interação e suavizar a arrogância de maneira sutil. Em vez de confrontar diretamente a postura arrogante, eles introduzem pontos de vista alternativos e mais amplos, convidando a pessoa a considerar um contexto maior. Essa técnica não só dilui o impacto da arrogância, mas também inspira uma reflexão mais profunda e um diálogo mais enriquecedor. A mudança de perspectiva funciona porque desloca o foco do indivíduo para o contexto global, permitindo que a pessoa arrogante perceba que suas conquistas, opiniões ou habilidades são parte de algo maior. Homens de alto valor sabem que, ao ampliar o quadro da conversa, podem ajudar a pessoa a ver sua postura sob uma nova ótica. Em muitos casos, isso leva a uma reflexão sobre a própria atitude e a possibilidade de desenvolver uma abordagem mais colaborativa e consciente. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, se um colega age de forma arrogante ao defender suas ideias, o homem de alto valor pode intervir introduzindo uma perspectiva mais ampla. Ele poderia dizer: essas ideias são realmente interessantes. Acho que, no contexto das tendências atuais do mercado, poderíamos explorar também outras abordagens complementares. Esse tipo de comentário suaviza a afirmação arrogante, mostrando que há um mundo mais amplo de possibilidades além do que foi proposto. Isso não só ajuda a reduzir o impacto da arrogância, mas também incentiva a colaboração e o pensamento mais estratégico. Essa técnica também é eficaz em discussões e debates em grupo. Quando alguém se mostra inflexível ou se apega rigidamente a uma posição, o homem de alto valor pode introduzir um ponto de vista que destaca a importância de ouvir diferentes opiniões. Ele pode dizer: essas perspectivas são enriquecedoras e podem nos ajudar a entender melhor o quadro geral. Ao enfatizar o valor das visões múltiplas, ele demonstra que o diálogo é mais construtivo quando há abertura e que a arrogância limita a visão de todos, inclusive a do próprio interlocutor. Outro exemplo de mudança de perspectiva é sua aplicação em contextos sociais, onde uma pessoa pode monopolizar a conversa com uma postura arrogante. Um homem de alto valor pode aproveitar a oportunidade para introduzir um tema mais abrangente ou uma questão global que envolva o grupo, fazendo com que todos se sintam incluídos. Ele pode dizer algo como: interessante, vocês acham que esse tipo de situação acontece em outras culturas também? Esse comentário não só estimula a participação dos demais, mas também tira o foco da arrogância e cria um ambiente mais inclusivo e colaborativo. Esse tipo de abordagem é eficaz porque incentiva a humildade de forma sutil. Ao ser convidada a considerar uma perspectiva mais ampla, a pessoa arrogante percebe que há mais a explorar e aprende que ninguém detém todo o conhecimento. Homens de alto valor sabem que a arrogância muitas vezes nasce de uma visão limitada
e que a expansão do contexto pode suavizar o ego e incentivar a abertura para outras possibilidades. A mudança de perspectiva também contribui para a criação de um ambiente mais positivo e produtivo. Quando o foco é ampliado para incluir diferentes pontos de vista, a tensão nas interações tende a diminuir e o respeito mútuo aumenta. A pessoa arrogante começa a perceber que seu ponto de vista é apenas uma peça do quebra-cabeça e que uma abordagem colaborativa é mais valiosa para o grupo. Esse tipo de mudança de mentalidade leva a interações mais equilibradas e produtivas. Além disso, essa técnica é uma forma de demonstrar liderança. Homens de alto valor utilizam a mudança de perspectiva para guiar a conversa de maneira construtiva e com uma postura de curiosidade genuína. Eles sabem que, ao fomentar o pensamento crítico e a reflexão mais ampla, estão incentivando o crescimento pessoal e o desenvolvimento do grupo. Isso promove uma interação onde todos podem contribuir com algo significativo e onde a arrogância se torna irrelevante, já que o foco se volta para o bem-estar coletivo e o aprendizado mútuo. Em encontros e interações mais pessoais, a mudança de perspectiva pode ser usada para aliviar situações onde o ego de alguém parece tomar conta da conversa. Imagine um encontro onde uma pessoa insiste em exaltar suas próprias realizações. Um homem de alto valor pode, com naturalidade, ampliar o contexto ao falar de uma tendência global ou uma experiência compartilhada que coloque a conversa em um panorama mais geral. Ele poderia dizer: muitas pessoas estão buscando novas formas de sucesso atualmente. É fascinante ver como cada um encontra o próprio caminho. Esse tipo de comentário suaviza a atmosfera e sutilmente lembra que existem várias maneiras de encarar o sucesso e a realização. Em algumas situações, a maneira mais eficaz de lidar com a arrogância é, simplesmente, se retirar da interação de forma graciosa. Homens de alto valor compreendem que nem todos os cenários exigem uma resposta direta ou um esforço para redirecionar a conversa. A estratégia de saída elegante permite que eles preservem sua paz interior, ao mesmo tempo em que enviam uma mensagem sutil sobre os tipos de comportamentos e energias com os quais estão dispostos a interagir. A saída elegante não é sobre dar o ombro frio ou agir de maneira desdenhosa. Trata-se de uma retirada respeitosa e natural. Homens de alto valor dominam essa técnica ao deixar a interação com palavras ou gestos que expressam apreço e respeito, sem se envolver em um conflito ou prolongar uma situação que não lhes trará benefícios. Eles sabem que sua energia é valiosa e que, ao retirar-se de maneira amigável, demonstram seu autocontrole e a capacidade de priorizar o próprio bem-estar. Um exemplo de aplicação da saída elegante ocorre em situações sociais, onde uma pessoa se comporta de maneira excessivamente arrogante e o ambiente se torna desagradável. Em vez de tentar mudar o comportamento da pessoa ou de confrontá-la, o homem de alto valor pode sorrir e dizer algo como: "Foi ótimo ouvir sobre suas experiências, mas preciso dar atenção a outra questão agora. Vamos conversar novamente em outra oportunidade." Esse tipo de resposta transmite uma saída tranquila, sem causar desconforto ou parecer evasivo. Outro cenário onde a saída elegante é muito útil é em reuniões de trabalho ou ambientes profissionais. Em uma discussão onde uma pessoa monopoliza o espaço com uma postura de superioridade, o homem de alto valor pode simplesmente encerrar sua participação educadamente, dizendo algo como: "Agradeço pelos pontos levantados. Vou aproveitar para refletir sobre eles e voltar em outra ocasião." Esse tipo de resposta mostra respeito, mas também estabelece que ele não se deixará absorver por uma dinâmica que não seja construtiva. O segredo da saída elegante está em manter a neutralidade emocional. Homens de alto valor utilizam essa técnica não para evitar o confronto, mas para preservar sua própria paz e focar em interações que lhes proporcionem crescimento e aprendizado. Ao sair de maneira amigável, eles comunicam que estão em um ponto de autoconfiança e maturidade, onde não precisam se engajar em situações que possam consumir sua energia de forma desnecessária. Além disso, a saída elegante pode de fato inspirar reflexão na pessoa arrogante. Muitas vezes,
A ausência de uma reação esperada faz com que o outro indivíduo se questione sobre a própria postura. Em alguns casos, a pessoa percebe que seu comportamento afastou alguém e que, talvez, precise ajustar a maneira como se comunica. Esse é um efeito colateral positivo da saída elegante, que pode, por vezes, incentivar o autoconhecimento e a introspecção. No entanto, a saída elegante não deve ser utilizada como uma estratégia de fuga em todas as situações. Homens de alto valor sabem discernir quando vale a pena tentar melhorar a interação e quando é melhor se afastar. Eles consideram se a situação tem potencial para ser transformada ou se é uma interação que, no fim das contas, não acrescentará valor. A saída elegante é um recurso para ser usado quando a interação deixou de oferecer um ambiente positivo e se tornou improdutiva. Em encontros e interações sociais mais íntimas, a saída elegante também pode ser utilizada com delicadeza. Se uma conversa começa a girar em torno de tópicos que não são construtivos ou interessantes, o homem de alto valor pode sorrir e dizer: "Foi ótimo conhecer um pouco sobre você. Tenho que ir agora, mas espero que possamos continuar essa conversa em outro momento." Essa abordagem demonstra interesse, mas também estabelece que ele valoriza seu tempo e suas interações, escolhendo priorizar aquelas que lhe tragam equilíbrio e satisfação. A saída elegante é uma prática que reafirma o compromisso de homens de alto valor com sua própria paz e respeito por todos os envolvidos. Ao saber quando e como se retirar, eles mantêm o controle sobre onde investem sua energia, evitando o desgaste e promovendo interações de alta qualidade. Essa técnica de retirada sutil é uma última peça essencial em seu repertório, lembrando que às vezes o silêncio e a ausência falam mais alto que qualquer resposta verbal. Concluímos aqui as técnicas usadas por homens de alto valor para lidar com a arrogância de forma inteligente, estratégica e respeitosa. Ao adotar práticas como a atenção seletiva, o desarme da curiosidade, o zen imperturbável e, finalmente, a saída elegante, esses homens criam interações que inspiram respeito e promovem o crescimento mútuo. Essas estratégias são aplicáveis em diversos contextos e ajudam a transformar situações desafiadoras em oportunidades de aprendizado e conexão. Ao longo deste vídeo, exploramos as estratégias sutis e poderosas que homens de alto valor utilizam para lidar com comportamentos desafiadores, especialmente a arrogância. Esses homens não buscam vencer uma interação ou provar sua superioridade. Em vez disso, suas ações visam criar ambientes de respeito, crescimento e colaboração. As técnicas que discutimos, desde a atenção seletiva até a saída elegante, exemplificam como a inteligência emocional e o autocontrole são elementos centrais para um comportamento verdadeiramente digno e respeitável. Essas práticas refletem uma abordagem de vida onde o foco é o crescimento pessoal e o bem-estar coletivo. Homens de alto valor entendem que, ao escolher onde investir sua atenção, ao praticar a curiosidade genuína e ao manter a serenidade, eles não apenas evitam o desgaste emocional, mas também inspiram os outros a agirem com mais autenticidade e respeito. Eles se tornam modelos de liderança silenciosa e positiva, demonstrando que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade de aprendizado. Mais importante, essas estratégias podem ser aplicadas no cotidiano de qualquer pessoa. Não é necessário ter um alto status ou uma posição de autoridade para praticar o que discutimos aqui. Essas práticas são acessíveis a todos que buscam melhorar suas interações e promover um ambiente onde o respeito e a colaboração são prioritários. Ao lidar com a arrogância de forma tranquila e consciente, qualquer um pode contribuir para interações mais harmoniosas e saudáveis, evitando que o ego e a competitividade dominem. E antes de encerrar, gostaria de compartilhar um recurso valioso para quem deseja ir mais longe nesse caminho de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Existe um livro chamado Jogo Frio, que aborda de forma prática e aprofundada como desenvolver características de alto valor e como aplicar esse conhecimento em diferentes áreas da vida, inclusive em relacionamentos. Este livro é ideal para quem busca se tornar um homem seguro e admirado, capaz de conquistar o respeito de qualquer pessoa
e de construir relacionamentos significativos e autênticos. Se isso lhe interessa, o link para saber mais sobre o livro está fixado no comentário abaixo. Aproveite essa oportunidade de aprimoramento pessoal e inicie sua jornada para se tornar uma versão mais forte e confiante de si mesmo. Para encerrar, lembre-se de que o verdadeiro valor é algo que construímos ao longo do tempo, através das nossas ações e do modo como escolhemos interagir com o mundo. Ao praticar essas técnicas, você estará fortalecendo sua própria confiança, promovendo interações mais respeitosas e criando um ambiente onde todos se sintam valorizados. Cada conversa, cada situação desafiadora é uma chance de aplicar esses princípios e de cultivar um comportamento digno de respeito. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu comentário sobre qual técnica mais chamou sua atenção e, se quiser, compartilhe suas próprias experiências. E não se esqueça de conferir o vídeo recomendado na tela para mais insights sobre como construir uma vida baseada em valores autênticos. Até a próxima!